Fala, torcedor palmeirense, tudo bem por aí? Você achou que não ia ter? Se enganou. Vamos falar da Copa São Paulo. O que esperar? Grupo do Palmeiras, aonde joga, jogadores que têm grande chance de se destacar e se o inédito tricampeonato, não só para o Palmeiras, o inédito tricampeonato da Copa São Paulo vai acontecer. E comigo, Felipe Silva e o menino de Agudos, Arthur Passos. Bora lá começar a falar sobre isso, falar sobre esse grupo. Felipe Silva, feliz 2024, pela primeira vez aí nessa nossa resenha de sempre. Qual a expectativa? Tem tricampeonato chegando aí? Isso aí, Marcão. É isso aí. As expectativas são boas para a Copa São Paulo, né? Palmeiras, que tinha as piadinhas até 2 anos atrás, que nunca tinha ganho a competição, engatou um bicampeonato. E, na minha opinião, tem grande chance de ser o primeiro tricampeão da competição. É uma geração que, em boa parte, é o time sub-17 do Palmeiras, que é a geração de ouro, né? Que todo mundo considera como a geração de ouro dessas gerações agora recentes da base do Palmeiras. Grandes nomes interessantes que nós vamos estar falando aqui. Arthurzinho, essa geração 2006, 2007 vem papando títulos, vem ganhando nos últimos 6 campeonatos de expressão da geração sub-17, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e um paulista. Acabou escapando um paulista no passado, então ele faz a tríplice coroa em 2022. Em 2023 vem forte também, mas acabou que derrapou e conquistou apenas, com aspas, a Copa do Brasil brasileiro. Expectativa boa para a Copa São Paulo de 2024, Arthurzinho? Fala, Marcão. Feliz ano novo, não só para você e para o Fê, mas também para todos que nos assistem aí, os nossos queridos telespectadores do canal Tá Lá Dentro, que assim como nós, estão ansiosos por mais uma Copa São Paulo. E aí é aquilo, né? É a oportunidade da gente ver o Palmeiras mais cedo, de estar ali na angústia de querer assistir jogos. Então a Copinha chega muito a caráter para a gente falar sobre, né? É fato que a Copinha ela sempre foi mais um objeto de zoação da parte dos nossos rivais, que já não tem muito o que falar da gente do que uma obsessão da torcida do Palmeiras, mas é muito interessante você ver esses garotos da base se testando e principalmente sendo campeões em todos os torneios que disputam, né? A Copinha é um torneio meio louco, assim, se você para analisar a quantidade de jogos, vezes a quantidade de dias que ela é realizada, ela é muito doideira, assim, mas a base do Palmeiras ela é muito forte, muito consistente, e isso você já explanou muito bem só dos títulos conquistados nesses últimos anos. Mas agora é a oportunidade justamente da gente analisar quem são esses caras que já estão chegando nas suas últimas edições de Copinha, quem são os jogadores que talvez a gente vai olhar e vai vislumbrar uma atuação parecida com a do Endrick, etc. Então são atletas que, querendo ou não, são o futuro do Palmeiras, né? Se não o futuro em relação a elenco, o futuro em relação a vendas, a negociações, e que é agora o momento onde todo mundo vai estar olhando, vai estar assistindo para ver o que é de fato a base do Palmeiras nesse primeiro grande duelo de 2024. A competição que já teve diversos formatos, Fê. Ela já teve formatos para sub-20, já deu uma baixada para 18. Então a coisa tá andando por aí. Você tem molecada jogando com 15, 16 anos a Copinha, mas você tem último ano de juniores fazendo jogos. Então você tem diferença, às vezes, até de 3 ou 4 anos no enfrentamento, o que, para quem é muito bom e novo, gera também uma experiência grande. E lembrando 2 nomes, né? Vamos isolar 2 nomes apenas: Luiz Guilherme e Endrick. Ambos teriam pela frente aí mais 2 ou 3 anos de Copa São Paulo para jogar. Essa questão da diferença de idade dos atletas, essa molecada que vem do Palmeiras, isso acaba formando o jogador mais forte, né? Além de já serem acostumados com títulos, né, Fê? O enfrentamento, o nível aumenta, né? Se você pegar um menino de 15 anos, enfrentar um rapaz já de 20, 21 anos, que, se a gente lembrar em 2020, quando foi a Copinha pós-pandemia, 21, né? Se eu não estou enganado, o Endrick joga com 15 anos a Copinha, e naquele ano a Copinha era sub-21, né? Então o Endrick enfrentou zagueiros de 21 anos e sobressaiu. Claro que talvez o Endrick seja um ponto fora da curva. Porém,
se tiver outros pontos fora da curva, aumenta esse feito, né? De um contra um, tanto um zagueiro contra o atacante também, né? Um zagueiro mais novo de 15, 16, 17 anos, como a gente tem no grupo do Palmeiras. Já falando sobre o grupo de jogadores, o Vitor Reis, que foi capitão no Mundial Sub-17, ele foi capitão da seleção, eu creio que seja um dos grandes nomes dentro dessa geração que vai disputar a Copinha. O Kaique, que já vai para a terceira Copinha dele, ele tem 20 anos e já foi bicampeão e agora é o titular absoluto, é o terceiro goleiro ou quarto goleiro, se você considerar o Matheus, do time profissional. Então o Luigi tem 17 anos também. Então tem grandes nomes aí do elenco do Palmeiras que ainda estão nessa faixa de 17, 16 anos que podem surpreender, né? O Riquelme Felipe é um, o Wesley, que tem 15 ou 16 também, eu não me recordo agora, que é o mais novo do grupo. 15 anos. 15 anos, então. Tem grandes nomes ali que subiram do Sub-17 para fazer essa transição esse ano para o Sub-20 e não deixam de ser o destaque da equipe, né? É isso, eu concordo. E eu acho que até justamente isso, né? Falando, até porque a Copinha, não necessariamente só ela, mas faz parte dos torneios disputados pela base, onde os jogadores não só, né? Vão disputar no profissional com jogadores 3, 4, 5 anos mais velhos, mas como o caso do Ender, que pode disputar com jogadores 15, às vezes 20 anos mais velho, né? Se você for parar para ver por essa lógica, né? Por exemplo, pega aí um zagueiro de 35 anos, por exemplo, é o dobro da idade do Hendrick, que, cara, não tem jeito. Ali não vai ser lidado como base, vai ser tratado como jogador profissional. E aí você percebe, né, que justamente, cara, quantas transferências a gente já não vê, não só falando a nível Palmeiras, mas a nível mundial, ninguém mais vem em cima de jogador de 20 anos. Né? Todo mundo vem em cima de jogador de 15, 16. Você percebe os jogadores eles sendo garimpados por clubes europeus nas bases com 14, 15 anos, justamente por essa ascensão, né? Por hoje, como as coisas elas já estão muito mais rápidas. Eu acho que no Palmeiras não é muito diferente. A gente tem hoje um Gabriel Menino, por exemplo, que uma parte da torcida hoje já não quer mais no Palmeiras por conta, né, por pormenores, né, normais que acontecem de atuação dentro de campo, mas é um veterano, campeão de tudo que disputou ganhou, e, cara, não saiu ainda dos 22, 23 anos, sabe? Então é uma coisa louca de você parar para pensar, né, justamente hoje como essas coisas estão aceleradas. Eu acho que a tendência é que permaneça assim. Então, a gente tem atletas como o caso, até que o próprio Fê citou, do Vitor Reis, que, cara, quanto tempo a gente já não escuta falando que o Palmeiras precisa de zagueiro, que o Palmeiras quer um zagueiro, que o Palmeiras busca um zagueiro, e em tantos momentos teve que utilizar jogadores improvisados e nessas contratações e vendas loucas, sai com o Ceviche, fica nave só para atuar, e numa dessa, cara, você tem um baita de um zagueiro na sua base que está pronto para talvez daqui 1 ou 2 anos ser um protagonista, um titular absoluto, com chance até de ser capitão, e ele, cara, não vai ter 20 anos ainda, vai ter 21. Então eu acho que as coisas elas estão atropeladas desse jeito, Marcão, mas é justamente nesses jogos e nesses torneios que vai ganhando um pouquinho de bagagem para quando for jogar no profissional saber lidar, não só com a idade, mas com a malandragem dos outros jogadores também. E você pega nomes aí, por exemplo, como o Kaique, que o Fê falou, o Kaique está há uns 20 anos no Sub-20, né? Há quanto tempo a gente ouve falar do Kaique, goleiro, inclusive, pegador de pênalti, né? O torcedor palmeirense gosta muito do goleiro pegador de pênalti, é um goleiro, ao meu ver, que deve ter oportunidades, embora o Palmeiras, no seu time de cima, esteja muito bem servido, né? Você tem o Everton, você tem o Lomba, que renovou aí recentemente, então você tem jogadores, só que são mais velhos. Então, eu acredito que o natural é que o Kaique passe, assim que terminar a Copa São Paulo, a figurar no banco aí com o time principal. Mas falando, né, da competição em si, vou trazer aqui para o pessoal que nos acompanha, vou pedir para você que está acompanhando já deixar aquele joinha, compartilhar e comentar também essa resenha sobre o que esperar da Copa São Paulo, qual que é a tua visão sobre o que a gente está falando. São 32 grupos, Fê. 128 equipes irão se enfrentar. O Arthur falou, né? A Copa São Paulo começou ontem, dia 2 de janeiro.
Ela termina no dia 25 de janeiro. 255 jogos. E o formato é aquele que a gente já conhece. Se empatar, você faz 3 jogos na fase de grupos. Geralmente, o negócio é meio feito para classificação de 2 times, né? Então, sempre um clube mais tradicional e o clube que faz a sede. Não sei se você já falou, Fê, você falou aonde é a sede, quais são os clubes? Então, por favor, fala para a galera aí aonde vamos jogar e contra quem. Então, o Palmeiras vai jogar em Barueri. E dentro do É em grupo, que é o casa, grupo. Barueri? Estão falando que a gente tem 2 estádios agora? Não Você é quer falar casa, né? disso? Não, né? Deixa. Não vamos falar disso, não, né? Barueri é a sede do Oeste, time de Barueri. E junto com o Palmeiras também está no grupo, além do Oeste, o União ABC do Mato Grosso do Sul e a Queimadense da Paraíba. E o Palmeiras estreia o primeiro jogo contra a Queimadense. Arthur, 2 goleadas e um jogo equilibrado com 3 gols de diferença contra o dono da casa. Estou sendo soberbo ou é o mínimo para se esperar? E lembrando, nos últimos 7 campeonatos paulistas sub-20, Palmeiras ganhou 6. Eu estou me achando muito ou a tua expectativa é parecida? Não está se achando muito, não, Marcão, até porque é o nível que você espera em relação ao investimento dado às categorias de base, né? Isso é muito importante, né? O Palmeiras ele teve uma mudança de chave em relação às categorias de base, que hoje o Palmeiras não enxerga mais a base como um bando de Zé que vai ser usado para ser negociado daqui 1 ou 2 anos, vai ser trocado por jogadores porcaria. O nível do Palmeiras mudou. E com isso o nível da estrutura e de pensamento também mudou. Então, hoje o Palmeiras é protagonista em tudo que ele joga. Falavam tanto dessa copinha que nos últimos 2 anos o Palmeiras é bi. Então agora você chega nesses campeonatos, né, no próprio Campeonato Paulista, na própria Copinha, você já olha esses times de primeira fase, é para o Palmeiras não sofrer para ganhar. Mas isso é soberba? Não, é justamente pelo nível de enfrentamento e desenvolvimento do CT, dos atletas, das preparações, da comissão técnica, que hoje nenhum time sequer, talvez, vai ganhar na camisa, por exemplo, ou vai ganhar por ser um clássico, algo nesse sentido, mas talvez nem dentro do estado de São Paulo bata em frente em relação a desenvolvimento. Vai ganhar porque é do futebol, mas desenvolvimento e investimento é para o Palmeiras, assim, Marcão, sair na frente do grupo literalmente com os pés nas costas. E a Copa São Paulo ela é um pouco ingrata nesse sentido, que embora você faça uma grande campanha, o natural, né, o cruzamento tradicional da Copa São Paulo eu vou jogar contra esses 3 clubes, irão se classificar 2. Vamos imaginar que se classifique o Oeste e se classifique também o Palmeiras. Aí eles jogam contra um grupo ali, cruzamento de um grupo contra o outro, e se ambos passam, eles se encontram novamente, os 2 times do mesmo grupo. E aí começa, são infinitas fases naquele esquema, se empatar vai para pênaltis, molecada com cãibra, chuva, campo pesado. O grande desafio do Palmeiras na versão campeã do ano passado, além da final, que foi um grande jogo contra o América Mineiro, né? Foi jogar contra o Inter. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, não aproveitou as oportunidades, depois sofre um gol, se não me engano, termina 2-1 a partida, com o Palmeiras tomando, inclusive, bola na trave no final do jogo. E falando no Inter, Arthur, o que você entende? E eu estou dando uma enrolada aí para o Felipe trazer os atletas relacionados aqui para quem está acompanhando, e depois ele já entra falando dessa molecada que está relacionada. Vasco campeão carioca contra o Flamengo. Cruzeiro campeão mineiro contra o Coimbra, que eu não sei se é o time do Zico, e tem lá os 2 times do Rio Grande do Sul. Você, pelo que está acompanhando de categoria de base, é daí que vem o problema? São os times do Rio? Eu vi o Botafogo ontem, não me assustou. Eu vi o Grêmio, um pouco do Grêmio hoje, eu já achei um time interessante. Se consegue pensar 2 ou 3 times que podem dar um maior trabalho? Marcão, eu tô com você, assim, eu acho que, querendo ou não, existem os times que são justamente, né, que são justamente os protagonistas, né,
A gente viu um Palmeiras perdendo uma final de Brasileirão aí besta, né? A gente viu nessas categorias de base que, querendo ou não, o Palmeiras é um time muito forte, o Palmeiras é um time muito consistente, é muito incisivo, só que não existe bobo e você não pode achar, literalmente, entrar contra um Cruzeiro, igual você citou, contra um Vasco, um Flamengo, até contra os nossos rivais aqui de estado, um Corinthians, um São Paulo, e você achar que vai ser um jogo de boa, vai ser um jogo tranquilo. Até porque o natural é eles serem jogos complicados, não serem igual à final da Copinha de 2022, que o Palmeiras sacoleou o Santos, e foi isso. Então eu acho que esses clubes, igual você falou, eu acho que são as potências, né? São times campeões, são times que, em principal, né? Acho que o Flamengo, o próprio Vasco, que tem uma base muito forte também, é um dos que ajudam bastante. O próprio Inter, eu acho que são clubes que são, de fato, que podem ser pedras no sapato, né? Não são clubes fáceis de você jogar contra. E querendo ou não, a gente pode ver que sempre tem, né? Um daqueles pequenininhos que chegam na final e que deixam as coisas mais complexas. Acho que vídeo o próprio América Mineiro, né? Que chega na última final, elimina o Santos dentro da Cheio de Vila jogador do Belmiro, Palmeiras, Arthur. Tinha 3 do Palmeiras. cheio de doidinhos para fazer a lei do ex, e não foi um jogo fácil na final. 1-1, o jogo sendo definido no último lance, e o Palmeiras conquista a sua segunda, mas não com dificuldade, mas com a dificuldade que a competição ocasiona, né? De serem times que são muito consistentes. Então, Marcão, até a gente tem a própria escalação do próprio Palmeiras aqui, né? Que a gente vai subir na tela já em relação a Copinha, e aí a gente tem todos os selecionados, e é aquilo, a gente já veio falando, né, sobre a dificuldade de enfrentamento e sobre as qualidades do time, né? Então, ali a gente pode ter alguns destaques, como a gente já citou, o Kaique, que é goleiro, já faz parte, né, já integra o time profissional, laterais interessantes, o Ednei, o Gilberto, outros que já vão fechando o ciclo, como é o caso do próprio Ian, o Talisca, que é um jogador que a gente já ouviu falar muito, o próprio Vitor Reis, que a gente falou bastante por aqui, o Patrick, ele mesmo, o autor do gol, o craque aí da última final da Pernudão. Copinha, o Pernudão, como diria Lele Boldaquer. Thales é um bom jogador também. Estevão, que eu acho que dispensa completamente comentários, né? Um senhor jogador, o Estevão. E é aquilo. É outro jogador dessa leva também de jogadores novos e que a gente já viu na reta final do Brasileiro do ano passado, já tendo alguns apontamentos no time titular, coisa que daqui para frente vai ser mais normal. Cauã Santos também, Luigi, e eu acho que, num contexto geral, aqueles que mais despertam, né, que abrem os olhos do palmeirense assim, para a gente ficar de olho, são esses. Mas aí trago vocês também para a nossa discussão para ver quem que vocês acham interessante desses selecionados e quem vocês acham que pode surpreender. Já aproveitando a deixa do Arthurzinho, eu ressalto o Ednei. O Ednei é um ponta que veio da Portuguesa, mas se tornou lateral na base do Palmeiras. Não sei se vai ser ele ou o Gilberto, o lateral titular. Gilberto é um puta lateral também, bate muito bem na Batedor de bola, falta, hein? cobra a falta muito bem. Na zaga tem o Benedetti, que é muito bom. O Gabriel Vareta é bom, o zagueiro também. E o Vitor Reis, acho que é o melhor deles. Foi o capitão do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. O Léo já estava, acho que no último, não lembro se no penúltimo, no primeiro título ele estava também, mas ele já era o volante titular na última campanha. O Patrick fez o gol do título, saiu do banco de reserva e fez o gol do título, não sei se ele vem sendo titular ou não. O Thales, por mais que ele é meio campo, com o Lucas Almeida, ele está jogando mais à frente no ataque, praticamente um centroavante. Tomou a vaga que era do Daniel. Daniel, eu acho um centroavante, um 9 clássico, muito bom finalizador. O Estevão é fora de série, todo mundo já sabe que os holofotes estão em cima dele. É o cara desse time. O Luigi, que é outro centroavante muito bom também.
mais novo, tem 17 anos, fez 23 gols em 28 jogos no ano passado. E para mim, se eu fosse destacar alguém desses que não são tão famosos assim, eu destacaria o Riquelme. O Riquelme Felipe é um atacante que no 1 contra 1 é o seu ponto forte, finaliza bem de fora da área. Estava no Sul-Americano Sub-17, no Mundial Sub-17 pela seleção, não lembro se ele estava, mas no Sul-Americano ele estava e jogou bem, fez golaços e etc. Então, se fosse para destacar alguém que não seja um dos mais esperados, renomados, eu destacaria o Riquelme Felipe. E você, Marcão? O que você tem a dizer, as suas considerações sobre esse grupo aí? Alguns jogadores têm mais fama do que futebol e outros têm mais futebol do que fama, né? Isso aí você vai lidar com essa situação sempre quando você faz análise de atletas. Eu acho que o Palmeiras ele larga ali com um goleiro extremamente experiente, se é que é possível no sub-20 ser experiente, goleiro que já disputou o Mundial, que é muito bom, que é o Kaique. Pela direita, terceira copinha, né? Pois não? Terceira copinha do Kaique, né? Terceira a primeira copinha, como titular, mas é a terceira copinha. Já estava nos 2 elencos campeões. Dentro disso daí, eu vejo, na lateral direita, eu não colocaria o Ednei. Eu acho que vai ser um grande duelo geracional a Copa São Paulo para o Palmeiras, senhores. A gente está falando em possível tricampeonato, mas eu não sei se o Palmeiras vai optar pela qualidade ou se ele vai optar por finalizar ciclos. Embora o Gilberto, nas principais competições, ele não tenha entregado tudo que eu entendo que ele pode fazer, eu apostaria no Gilberto e não no Ednei. Mas o Ednei fez um brasileiro sub-20, o Palmeiras chega à final contra o Flamengo, excelente. Jogou muito bem. Então, assim, essa questão que eu não sei como a comissão técnica do Palmeiras vai decidir. Eu acho que um dos zagueiros é o Vitor Reis, que independente da idade ele é melhor que todos. O outro zagueiro deve ser o Talisca. Imagino que seja. O Ian. Eu não quero caçar carreiras, todo mundo sabe o que o Ian fez contra o Flamengo. Espero que ele tenha aprendido com isso, espero que ele tenha evoluído com isso, a gente torce para que aconteça. Para mim, a grande dúvida é o meio-campo. Porque vocês falaram no Léo, que é um cara que está há muito tempo jogando, mas o melhor dos volantes do Palmeiras, mais uma vez, se machuca, que é o Figueiredo, né? Infelizmente, o Figueiredo não está para a gente vê-lo jogar e espero que o Figueiredo tenha a melhor sorte quando ele atingiu o profissional. É muito triste você ver um atleta com tanto talento não podendo jogar. Então você tem o Patrick, que na minha opinião deixa o meio-campo um pouco mais fácil de ser atacado, e eu acho que o Léo ele faz uma primeira bola muito ruim. O Palmeiras demora muito para sair jogando porque ele não tem um passe dinâmico. E do meio para frente, aí é absurdo, Arthurzinho falou, você falou, Estevão, Thales, eu sou fã do Thales, eu acho ele muito aquele centroavantão que corre meio esquisito, parece que é lento, mas ninguém alcança. Eu também gosto muito do Luigi. Você destaca bem o Cauã, o próprio Daniel também é um jogador que sempre quando entra faz gol. O Palmeiras vem muito forte, viu, Fê? Eu tenho esperanças, só tenho esse problema na minha cabeça com o duelo de gerações. Não sei se vamos ter os melhores ou se vamos fechar ciclos como o Arthur havia colocado. E outro ponto interessante é que agora com o novo técnico, que eu me esqueci o nome agora, que substituiu o PV Gomes, que foi virar auxiliar no México. Já te passo. É a primeira. Vamos ver como é que o time vai se comportar, né? Ele, claro, que ele ganhou agora os campeonatos que tinha que ganhar em cima do São Paulo, mas a Copa São Paulo é a última competição do calendário sub-20. Só que tem uma mescla, né, do sub-20 que vinha atuando com o sub-17. Lucas Andrade. Isso, Lucas Andrade. E com o sub-17 que tá subindo esse ano pro sub-20, né? Eu acho, na minha opinião, que vai ter preferência quem é mais velho dentro dessa equipe. Até que, por exemplo, eu citei o Ednei. O Ednei vai fazer 20 anos esse ano. Então ele tem direito a mais uma Copa São Paulo, já que ele faz aniversário em abril. E o Gilberto joga pelo menos mais 2. Então eu acho que no desempate ali vai jogar quem é mais velho. Mas de qualquer forma, eu creio que o Palmeiras vem para buscar esse tricampeonato. E vamos aguardar, né? Amanhã o Palmeiras estreia. Hoje, vídeo sendo gravado no dia 3, então dia 4 o Palmeiras estreia contra a Queimadense, às 5h30 da tarde em Barueri. As expectativas são as melhores. Eu acho que dos times dos recentes, né? Pegando o Santos 13 e 14, que foi o último bi antes do Palmeiras. E agora o Palmeiras foi bicampeão.
o Palmeiras tem grande chance de ser o primeiro tricampeão. A geração é muito boa, só que futebol não é ciência exata, né, cara? Então, vamos ter calma e vamos ver como é que vai ser esse campeonato. E aí, Arthurzinho, 25 de janeiro teremos transmissão de novo. Na última, o Lelê estava no estúdio, hein? Foi pé quente. Vamos ver. É isso. Então, esperamos que sim, né? A gente vai acompanhar agora as partidas com muita emoção e, claro, com muita torcida, com muita vontade do Palmeiras ser o primeiro tricampeão e, mais uma vez, esperando ver outro desempenho absurdo das crias da academia em mais uma competição, em mais uma copinha, em mais um duelo que as cores verde e branco vão ser, se Deus quiser, exaltadas no final desse torneio. Marcão, Fê, tamo junto, muito obrigado por mais uma análise aqui no canal Tá Lá Dentro. E, é claro, convidamos você a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam do Palmeiras, que acompanham a categoria de base, que são palmeirenses, que é aquilo, né, Marcão? Vou deixar para você encerrar, mas estamos juntos, obrigado, e é isso, vamos embora. Comenta, compartilha e corneta. Não acho que nenhum desses caras que vocês falaram é bom. Para mim não vai acontecer nada disso. Vai ser 75 gols marcados pelo Léo, que o Marcão cornetou. Fique à vontade. A discordância também faz todo mundo crescer e desenvolver junto. Senhores, é amanhã, hein? 5 horas, você falou, Fezão? 5 horas? 5 ou 5h30? 5h30, 5h30. Às 17h30, Palmeiras inicia a sua caminhada pela busca do tri. A primeira do ano, hein? No profissional, a gente briga pelo tri do Paulista e briga pelo tri do Campeonato Brasileiro. Às 17h30, Palmeiras joga contra a Queimadense, lá na Arena Barueri. No mais, só agradecimentos. Grande ano para todos, grande ano para o Palmeiras, que é o que nos une. Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense.